Tudo bom, pessoal? Hoje, mais um episódio das Rapidinhas do Enem, sempre ressaltando aquelas dicas, aqueles tópicos, aquelas propriedades que você precisa ficar mais ligado para fazer uma boa prova do Enem, tá bom? O assunto desse episódio é geometria, tá bom? Podem ver que a prova de matemática do Enem, ela é basicamente 25% dela geometria. E aí, foque muito na geometria plana e no cálculo de volumes, tá bom? A dica sempre é essa. Foque em geometria plana e em cálculo de volumes, porque geometria é de 20 a 25% da prova de matemática do Enem. Bom, a diquinha de hoje é uma diquinha que é certeza para esse ano, tá? No episódio 6, a gente vai falar sobre as propriedades de tangência. E aí, se ligue que tangência é quando eu tenho duas curvas, ó, presta atenção, quando eu tenho duas curvas que se tocam em apenas um ponto, ou seja, são duas curvas que possuem apenas um ponto em comum, tá bom? As tangências mais comuns na geometria plana são de dois tipos, tá bom? As tangências mais comuns são de dois tipos. Reta com circunferência, então aquela reta que toca a circunferência em apenas um ponto, e de circunferência com outra circunferência, quando você tem uma circunferência com outra, onde elas se tocam em apenas um ponto, tá bom? E aí você pode estar se perguntando agora, mas professor, você não me disse que tangência ocorre quando duas curvas têm apenas um ponto comum? Quando duas curvas se tocam em apenas um ponto? Sim. E você falou de reta. Gente, curva não tem nada a ver com curvatura, tá bom? Pense na matemática, curva é uma coisa, curvatura é outra, tá bom? Na matemática, curva é todo conjunto contínuo de pontos. Curvatura é quando você tem uma mudança de direção, tá? A curvatura ocorre quando você tem uma mudança de direção, tá? Então não confunda curva com curvatura, tá? Curva é um conjunto de pontos contínuo, tá bom? E curvatura é quando você tem esse conjunto de pontos com uma mudança de direção, pelo menos uma mudança de direção, tá bom? Então a reta ela é entendida assim como uma curva que não tem curvatura, é uma curva que não tem mudança de direção, tá bom? Então não confunda. E aí, como eu estava falando, as propriedades de tangência basicamente são de dois tipos, tá? Reta com circunferência ou circunferência com circunferência. E eu gostaria de destacar aqui três propriedades super importantes que você não deve esquecer na hora de fazer a tua prova de Enem, tá bom? A primeira delas, essa propriedade ocorre quando você tem uma circunferência e uma reta tangenciando essa circunferência, ou seja, uma circunferência com uma reta tocando essa circunferência em apenas um ponto. Esse ponto é chamado ponto de tangência, tá bom? Então, essa propriedade ela é super útil. Ela diz assim, ó, que o raio de uma circunferência é sempre perpendicular, ou seja, forma sempre 90 graus com uma reta tangente no ponto de tangência. Então, quando eu pego aquele raio que sai do centro da circunferência e vai até o ponto de tangência da circunferência com a reta,
esse raio, ele forma um ângulo de 90 graus, sempre com a reta, tá bom? Então, o raio e a reta tangente vão sempre ser perpendiculares, vão sempre formar um ângulo de 90 graus entre si, tá bom? Guarda essa dica. Outra dica: segmentos de retas tangentes a uma circunferência conduzidas a partir de um mesmo ponto são sempre congruentes. Gente, deixa eu só ilustrar isso para vocês. Faz de conta que isso aqui é uma circunferência, tá bom? Faz de conta que isso é uma circunferência. E eu vou traçar aqui duas retas tangentes. Ó, vou mostrar aqui no papel que fica mais fácil. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Deixa, para facilitar um pouco, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar um pouquinho essa tela, só um pouquinho, para você me visualizar melhor. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma circunferência, tá certo? E eu tenho duas retas tangentes. Essa reta aqui de cima, tocando a circunferência em apenas um ponto, né? E essa reta de baixo também tocando a circunferência em um mesmo ponto, tá? Se eu pegar aqui segmentos de reta tangentes, lembra que segmento de reta é um pedaço da reta que tem começo e tem fim. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ilustrar por letras para você perceber melhor na nossa ilustração, ó. Eu tenho um segmento de reta tangente de A para B, tá vendo? E eu tenho um outro segmento de reta tangente de A para C, certo? A propriedade diz que quando eu tenho essas retas tangentes a uma circunferência partindo de um mesmo ponto, ó, estão vendo que elas estão partindo sempre do ponto A? Tanto AB como a C estão partindo do mesmo ponto A. Nesse caso, esses dois segmentos de reta, esses dois pedacinhos de reta, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, o tamanho, a medida de AB é a mesma medida de AC, tá bom? Isso é o que a gente fala segmentos de reta tangentes a partir de um mesmo ponto. É isso aqui que a propriedade 2 está me mostrando, tá bom? Eu tenho dois segmentos de reta que são tangentes à circunferência e que estão partindo de um mesmo ponto, aqui o ponto A, certo? Estão partindo aqui do ponto A. Então, toda vez que isso acontecer, esses dois segmentos vão ter a mesma medida, beleza? Então, só para não ficar complicado, tá? Eu vou voltar aqui com a tela das propriedades para a gente continuar. Então, essa segunda propriedade eu mostrei para vocês aí na imagem como funciona. E você tem a terceira propriedade, que é justamente uma propriedade de tangência entre circunferências. Então, se você tem duas circunferências que se tocam em apenas um ponto, circunferências tangentes, os dois centros e o ponto onde elas se tocam, que é o ponto de tangência, estão sempre alinhados. Deixa eu ver se eu faço um desenho aqui, mais ou menos, para vocês entenderem a situação. Porque geometria é bom quando a gente vê, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que vai dar. Então, pera aí um pouquinho. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui. Eu vou tirar a tela um pouquinho. E agora você vai olhar para mim aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho duas circunferências tangentes. Os dois centros, tá vendo? Ó, os dois centros e o ponto de tangência, o ponto onde elas se tocam, tá bom?
toda vez que você tiver duas circunferências tangentes se tocando, ou por fora ou por dentro, tá? Tanto faz, aqui eu estou tendo uma tangência externa, estão se tocando por fora, mas elas poderiam também se tocar por dentro, tá bom? Toda vez que isso acontecer, os dois centros e o ponto de tangência sempre vão estar alinhados, tá certo? Então, se liga nessas três propriedades aí que você vai conseguir resolver muitas questões, tá bom? Para a gente ilustrar isso, para a gente representar isso, né? Ver como é que isso se aplica, eu trouxe para vocês uma questãozinha que apareceu no Enem, tá? Essa questão foi uma questão de Enem, do ano de 2010, tá bom? E perceba que a gente tem aqui, ó, a tangência de circunferência com retas, tá vendo? Se a gente olhar essa figura de cima, fizer uma vista superior, a gente tem uma situação de circunferência e retas tangentes, tá certo? Você tem uma circunferência inscrita num triângulo, dentro de um triângulo, tocando todos os lados dele, tá? Nesse caso, eu tanto posso dizer que a circunferência é inscrita ao triângulo, que ela está dentro do triângulo, como eu posso também dizer que o triângulo é circunscrito, ou seja, o triângulo está por fora. Então, é correto aqui dizer que a circunferência é inscrita dentro. E posso dizer também que o triângulo é circunscrito, ou seja, o triângulo está por fora. Se a circunferência está por dentro, o triângulo está por fora. Então, a circunferência é inscrita e o triângulo é circunscrito. Tá bom? Isso quando você faz a vista de cima. Tá bom? Vindo para a resolução da questão, ele diz assim, ó. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros, e cuja altura é 10 centímetros. Tal peça deve ser vazada, deve ser furada, né? De tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, né? As paredes laterais, conforme mostra a figura abaixo. E daí eu quero saber quanto é que mede o raio da perfuração que eu fiz aqui. Então, essa perfuração ela é cilíndrica e eu quero saber o raio da base dessa perfuração cilíndrica, tá bom? Nós temos aqui 5 opções, onde apenas uma delas é correta. E aí você vai ter que perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, o teu professor já deve ter falado para você dos triângulos pitagóricos. Ó, guarda esse nome, triângulos pitagóricos. Todo triângulo pitagórico é um triângulo retângulo, tá bom? Todo triângulo pitagórico é um triângulo retângulo, ou seja, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá certo? O triângulo pitagórico mais famoso é este daqui, ó. Deixa eu tirar a tela de novo para você visualizar essa brincadeira aqui. Ó, o triângulo retângulo mais famoso é esse daqui, ó, de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5, tá? Lembrando, todo triângulo pitagórico é um triângulo retângulo, ou seja, obedece ao teorema de Pitágoras, tá bom? Então, você tem aqui um triângulo pitagórico, catetos 3 e 4 e hipotenusa 5, tá bom? Então, lembra que o triângulo de lados 3, 4 e 5, ele é sempre retângulo, tá bom? E o ângulo reto está sempre de frente para o
maior lado desse triângulo, que é a hipotenusa, tá bom? Aí você vai se perguntar, mas Wagner, por que você está me falando que o triângulo de 3, 4 e 5 ele é pitagórico? Se aqui eu tenho um triângulo de 6, 8 e 10, porque se aqui embaixo é 10, aqui em cima é 10 também. Observe, quem é o dobro de 3? 6. Quem é o dobro de 8? 4. Quem é o dobro de 5? 10. Então, se um triângulo é o dobro do outro, ele é semelhante. Se ele é semelhante, o triângulo 3, 4, 5, ele é retângulo. Esse triângulo 6, 8, 10 também é retângulo, porque as medidas são proporcionais. Eu dobrei a medida dos catetos e da hipotenusa, tá? Se eu faço essa proporcionalidade para todos os lados, o formato do triângulo se mantém. Então, a primeira dica que eu dou a vocês é notar que esse triângulo da base do teu prisma é um triângulo retângulo. E como o maior lado é 10, ó, tá aqui, ó, o meu ângulo reto, meu ângulo de 90 graus vai estar bem aqui, ó, nesse cantinho. Por quê? Porque o ângulo de 90 graus está sempre de frente para o maior lado do triângulo, para a hipotenusa. Então, essa é a primeira coisa que você vai ter que olhar, certo? Outra coisa que você vai ter que olhar é que aqui você tem tangências, ó. Aqui você tem um ponto de tangência, aqui um ponto de tangência, aqui um ponto de tangência. Então, se você tem pontos de tangências, você pode utilizar as propriedades de tangência de reta com circunferência. Nesse caso aqui, você vai utilizar as duas primeiras propriedades que foram mencionadas nessa aula, nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos para a resolução. Então, na resolução, a gente vai considerar todas essas coisas que eu já falei, tá? Vou fazer a vista superior, tá? Eu vou olhar essa peça de cima, tá? Olhando ela de cima, eu vou visualizar o quê? Esse triângulo retângulo, que eu já sei que é retângulo, tá? Com essa circunferência tangenciando os três lados, tocando em apenas um ponto os três lados, tá? Então, olhando da vista de cima, olhando essa peça de cima, eu vou ver que eu tenho um triângulo onde um dos ângulos é de 90 graus. É o triângulo retângulo, tá? 6, 8 e 10, tá bom? É um triângulo retângulo, tá? Eu vou representar aqueles três pontos de tangência, vou chamá-los de M, N e P, tá? E vou chamar o centro da circunferência de O, tá bom? R vai ser o raio da circunferência, que é justamente o que eu quero descobrir no meu problema. Então, olhando a peça de cima, eu vou visualizar isso aqui, certo? Aqui a gente já tem uma situação bem esquematizada, mas eu vou seguir o passo a passo aqui com vocês. Então, pegando aquele triângulo purinho lá de cima, com a circunferência dentro, com a circunferência escrita, a primeira coisa que eu iria olhar, que daqui de O para P, ó, de O para P eu tenho um raio. Então, é um raio que vem do centro até o ponto de tangência. Por propriedade, esse raio é perpendicular à reta tangente. Então, aqui forma 90 graus. De O para N, também forma 90 graus, porque esse raio aqui, ó, vai do centro até um ponto de tangência. Então, ó, de O para P eu tenho um raio, vou chamar esse raio de R, tá bom? De O para N eu tenho raio. Observe, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Ou seja, aqui também é 90 graus, ó. Aqui em O também vai formar um ângulo de 90 graus. Então, você vai formar um quadrilátero, tá bom? Ó, se aqui é R, aqui é R. Se aqui é R, aqui é R.
Observe que a segunda propriedade das tangências já está se revelando, porque eu tenho um segmento tangente de A para P e outro segmento tangente de A para N. Segmentos tangentes que partem do mesmo ponto, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, se de A para P eu tenho raio, de A para N eu tenho raio, porque são dois segmentos de reta tangentes que partem do mesmo ponto. Então, eles têm a mesma medida. Beleza? Dá para observar o quê? Lembra que esse lado AB ele mede 6? Lembra que ele mostrou lá que esse lado de A para B mede 6? Então, se ele todo aqui mede 6 e esse pedacinho de A para N é R, eu poderia pegar ele todo, tirar o raio, tirar a parte de cima, sobraria a parte de baixo. Tá vendo? Ó? Se de A para B eu tenho 6 e de A para N eu tenho R, esse pedacinho que sobrou é o quê? É o lado todo menos a parte de cima. De A para B, que é ele todo, é 6. De A para N, que é a parte de cima, é raio. Então, a parte de baixo seria o quê? Ele todo menos o de cima. Por isso, 6 menos R. Tá bom? Se de B para N eu tenho 6 menos R, de B para M eu também teria 6 menos R. Por quê? Porque são segmentos tangentes que partem do mesmo ponto. Então, de B para N e de B para M eu teria a mesma distância. Se de B para N é 6 menos R, de B para M também vai ser 6 menos R. Pode marcar aqui 6 menos R, tá bom? Vindo aqui para o lado AC, de A para C eu tenho 8. Lembra que esse cateto aqui de cima ele mede 8? Se esse pedacinho de cima é raio e ele todo é 8, a parte de baixo vai ser o quê? Ele todo que é 8, menos o de cima que é raio. 8 menos raio. Quer dizer, o mesmo argumento que eu usei do cateto AB, eu também estou usando do cateto AC. Tá bom? Então, eu tenho esse segmento de C para P, que é 8 menos R. Então, se de C para P é 8 menos R, de C para M também é 8 menos R. Por quê? Porque eu tenho dois segmentos de reta que partem do mesmo ponto e que são tangentes à circunferência. Segmentos de reta tangentes que partem de um mesmo ponto, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, de C para M, você já pode marcar aqui 8 menos R, certo? Então, essa é a dica, tá? Ilustrando aqui para vocês, notou que aqui é um quadradinho, ó, tá vendo? Ó? Aqui é um quadradinho, notou que de B para N eu tenho 6 menos R, então de B para M eu também tenho 6 menos R, ó. B para N e B para M tem a mesma medida. E da mesma forma, ó, de C para P, de C para N, ou de C para P, de C para M, M de Maria, de C para P, de C para M, eu tenho a mesma medida, que é 8 menos R. Aí, vê só, se esse pedacinho de B para N é 6 menos R, e de C para M é 8 menos R, juntando os dois, ó, de B para N, de C para M, juntando os dois tem que dar a hipotenusa, que é 10. Então, daí você já matou o seu problema, porque você vai somar 6 menos R com 8 menos R, ó, vai ficar 6 e 8, 14, menos 2R. Olha lá, 6 menos R mais 8 menos R é igual a 10. Aqui vai ficar 14 menos 2R igual a 10. Esse 6 mais 8 que dá 14, eu já passo para o outro lado. Então, menos 2R vai ser 10 menos 14. Menos 2R vai ser igual a menos 4. Ou seja, troca o sinal dos dois lados. 2R igual a 4. Passa o 2 dividindo. 4 dividido por 2. Meu raio é 2 centímetros. Então, olha só que interessante. É uma questão
que você utiliza as propriedades de tangência, um pouco de conhecimento geométrico e você chega à sua conclusão, que está exatamente na alternativa B de bola, que o raio da perfuração é um raio de 2 centímetros. Legal? Espero ter ajudado vocês com essa dica e se liga, esse tipo de questão que envolve tangências, ele é muito comum em prova de Enem. Então, estuda isso bastante, tá? E mais para frente eu vou trazer mais algumas questões sobre isso, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês e quem estiver me assistindo no YouTube, faz o favor de se inscrever e divulgar para os colegas, tá bom? Dá essa moralzinha para mim aí, valeu? Até a próxima!